Compreendendo a tribulação, perspectivas e conceitos errôneos. E para ajudar o nosso canal a espalhar essa mensagem, dê um like, se inscreva e compartilhe com um amigo. A base bíblica. A primeira menção da tribulação na Bíblia é encontrada em Deuteronômio 4 e 27:30. Antes que os filhos de Israel entrassem na terra prometida, Moisés os advertiu de que, se fossem infiéis a Deus, seriam dispersos entre as nações. Ele profetizou que nos últimos dias enfrentariam a angústia, levando ao seu retorno ao Senhor. Séculos depois, Jeremias se referiu à tribulação como ao tempo da angústia de Jacó, a Jeremias 37. Daniel a chamou de a tempo de angústia, prevendo que seria o pior período de tribulação na história dos judeus, Daniel 12 horas e 1 minuto. Malaquias a descreveu como um tempo de refinamento para os judeus, semelhante à prata sendo purificada pelo fogo, Malaquias 3 e 1, 4. Zacarias usou uma imagem similar, profetizando que 2/3 do povo judeu perecerão durante esse período. Do restante, ele escreveu, e eu o Senhor farei passar o terceiro por meio do fogo e os refinarei como se refina a prata, Zacarias 13 e 8 e 9. O alcance. A tribulação não afetará apenas os judeus, mas trará calamidades catastróficas para todas as nações do mundo. Isaías descreve como há um dia de acerto de contas para todas as nações, Isaías 2 e 10, 17. Sofonias diz que a toda a terra será devorada pelo fogo do zelo de Deus, a Sofonias 1 hora e 18 minutos. O salmista Asaf escreve, um cálice está na mão do Senhor, e o vinho espumeja, certamente, todos os ímpios da terra devem esvaziá-lo e beber até as borras, a Salmo 75 e 8. A duração. O profeta Daniel definiu a duração da tribulação como um período de 70 semanas de anos, 490 anos. 69 dessas semanas de anos, 483 anos, levariam até a morte do Messias. A última semana de anos ocorreria no fim dos tempos, logo antes do retorno do Messias, Daniel 9 e 24 e 27. Esta semana final de anos, 7 anos, corresponde à tribulação, durante a qual ao príncipe que há de vir fará desolação, há uma referência ao anticristo. O tempo estabelecido por Daniel é confirmado no Apocalipse, onde a tribulação é dividida em 2 períodos de 3,5 anos cada, Apocalipse 11, 3, 7, 13 horas e 5 minutos. O ponto de divisão ocorrerá quando o anticristo se revelar entrando no templo reconstruído em Jerusalém, interrompendo os sacrifícios e declarando-se Deus, Mateus 24 horas e 15 minutos, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, Apocalipse 13, 5 e 6. O ponto de início. Quando começará esse período terrível? A Bíblia diz que, em termos gerais, começará depois que os judeus forem resgatados e restabelecidos em sua terra natal e na cidade sagrada de Jerusalém. Especificamente, a Bíblia diz que começará em um momento em que o mundo se unirá contra Israel sobre a questão de quem controlará a cidade de Jerusalém, Zacarias 12, 2 e 3. Em resumo, estamos à beira da tribulação hoje, à medida que testemunhamos as Nações Unidas, a União Europeia, o Vaticano e as nações árabes exigirem que os judeus renunciem à sua soberania sobre Jerusalém. O evento específico que marcará a contagem regressiva de 7 anos da tribulação será a assinatura de um tratado de paz entre Israel e seus inimigos árabes, um tratado que permitirá aos judeus reconstruir seu templo, Daniel 9 horas e 27 minutos. A natureza. O horror incomparável da tribulação é detalhado tanto nas escrituras hebraicas quanto no Novo Testamento. Isaías escreveu que será um dia de terror do Senhor quando o orgulho dos homens será abatido, a Isaías 2 e 10, 17, 19. Sofonias proclamou que será um dia de ira, um dia de angústia e aflição, e há um dia de destruição e desolação, a Sofonias 1 hora e 15 minutos. Os homens tropeçarão como se fossem cegos e a seu sangue será derramado como poeira, a Sofonias 1 hora e 17 minutos. Essa imagem sombria é ecoada no Novo Testamento. Jesus disse que será um tempo de tribulação como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, nem jamais ocorrerá, a Mateus 24 horas e 21 minutos. Será tão terrível que, se não fosse interrompido ao final de 7 anos, resultaria na destruição de toda a vida, Mateus 24 horas e 22 minutos.
O apóstolo João afirma que o caos será tão grande que os líderes do mundo se esconderão em cavernas e clamarão para que as montanhas caiam sobre eles. Apocalipse 6:15, 16. Conceitos errôneos. A ascensão do anticristo ao poder, a ideia de que o anticristo se elevará ao poder mundial apenas por astúcia e engano baseia-se em Daniel 8:23 e 25a. Estes versículos dizem que um rei surgirá que é habilidoso em intrigas e que terá sucesso através da prática de engano. Mas o mesmo texto também afirma que ele a destruirá de maneira extraordinária. Ele destruirá tanto a homens poderosos quanto o povo dos santos. Muitos serão destruídos enquanto estiverem em paz. A Daniel 8:24 e 25a. A aceitação mundial do anticristo, e a crença de que o mundo inteiro se voltará para o anticristo em adoração é um equívoco. Apocalipse 6:1-8 descreve o anticristo iniciando sua conquista com um arco para conquistar. Um cavalo vermelho representando a guerra atira a paz da terra. O resultado é um sofrimento generalizado e a morte de 1/4 da humanidade pela espada, fome, peste e feras selvagens. A aceitação pelos judeus, e a ideia de que os judeus aceitarão o anticristo como seu Messias durante a tribulação está errada. Eles o verão inicialmente como um redentor político que consegue um acordo de paz garantindo sua segurança e permitindo a reconstrução do templo. No entanto, quando o anticristo entrar no templo no meio da tribulação e se declarar Deus, os judeus se rebelarão. Apocalipse 12:13, 17. O anticristo então se tornará obcecado em destruí-los, e a grande tribulação a que Jesus mencionou em Mateus 24 começará. A primeira metade da tribulação, e alguns acreditam que a primeira metade da tribulação será um período de paz seguido por 3,5 anos de guerra. Na realidade, os primeiros 3,5 anos serão marcados por uma carnificina massiva, com 1/4 da humanidade morrendo inicialmente, Apocalipse 6:08, e outro terço morrendo depois, Apocalipse 8:9. A liderança do anticristo, o conceito errado de que o anticristo será o líder mais brilhante e glorioso baseia-se em Apocalipse 13:07, onde se diz que ele ganhará autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações da terra, algo que nenhuma outra pessoa conseguiu. No entanto, seu reinado será marcado por devastação e revoltas internas, Daniel 11:40 e 45. Seu império durará apenas 3,5 anos e será constantemente assolado por revoltas internas. O papel da igreja, e a ideia de que a igreja passará pela tribulação é equivocada. A igreja não é mencionada em Apocalipse a partir do capítulo 4 e aparece novamente apenas no final, Apocalipse 19:8, 14. A igreja será arrebatada antes que a tribulação comece. O propósito. A tribulação serve para satisfazer a justiça de Deus e trazer pessoas à salvação. A justiça de Deus exige o tratamento do pecado, e seu amor deseja o arrependimento. A tribulação será uma demonstração gráfica da seriedade de Deus com relação ao pecado e à rebelião, com o objetivo de levar alguns ao arrependimento. Naum 2 e 3, Isaías 26:9, 2 Pedro 3:09. Os sinais indicam que estamos à beira desse período, exortando os crentes a se comprometerem com a santidade e os descrentes a aceitarem Jesus antes que seja tarde demais. Apocalipse 18:04. Conclusão. O tempo restante é curto. O tempo para a ação é agora.